Meus amados, essa é a nossa sétima aula, nosso sétimo encontro. Estamos tratando de Hebreus e Epístolas Gerais, a perfeição, o sacerdócio perfeito de Cristo, que nós abordamos na carta aos Hebreus, carta anônima. Podemos falar dessa forma porque não é definido o escritor dela. Suspeitas, como a gente frisou várias vezes, elas recaem sobre o apóstolo Paulo, mas não foi o apóstolo Paulo. Mas a gente fez uma citação, não sei se vocês estão lembrados, que o pensamento paulino, digamos assim, o perfil teológico paulino, ele vai permear toda a carta aos Hebreus. Então é bem provável que o escritor da carta aos Hebreus, ele teve sim contato com o apóstolo Paulo. E o grego que é apresentado na carta, um grego bastante sofisticado, citamos isso também, a gente entende que é um erudito, um especialista em Antigo Testamento, onde ele vai colocar principalmente o sacerdócio de Cristo, um sacerdócio vigente até hoje. Não foi só um consolo para os judeus cristãos da época, que estavam dispersos, um consolo para aquele momento. Olha, vocês não precisam voltar ao judaísmo, visto que nós temos uma aliança maior em Cristo. Não é só para eles, mas eu penso que serve para a atualidade. Então não é uma carta aos Hebreus, é uma carta à humanidade, é uma carta a toda pessoa que conheceu Jesus e se sente tentado a abandonar Jesus. É como se estivesse dizendo o seguinte: olha, se você perder Jesus, não tem nada que substitua. Se você perder o Senhor, perder as verdades do Evangelho, não tem outro consolo, não tem outro paliativo, não tem um remendo, não tem outra alternativa. Por isso que ele coloca Cristo na carta aos Hebreus como superior a Moisés, superior aos anjos, superior ao sacerdócio de Melquisedeque, ao sacerdócio de Arão, melhor dizendo. Coloca Jesus como um sacerdote não segundo a ordem araônica, mas Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Pois bem, estamos aqui na página 80, tratando de epístolas gerais, em especial a carta de Tiago. O objetivo da carta, a carta de Tiago. Esta carta evidencia uma necessidade prática de vida que vai além dos ambientes institucionais religiosos, tá? Então o Tiago não está tratando de liturgia, não está tratando de encenação, não está tratando de postura cênica e nem cínica também, que são, dadas suas proporcionalidades, eu não estou aqui generalizando, basicamente todos os ambientes religiosos é carregado de um cinismo, de uma hipocrisia, de uma encenação, de um paisagismo cristão religioso, por que não dizer até assembleiano hoje. Vou falar aqui da minha igreja agora, da que eu frequento. Eu sei que tem pessoas do outro lado, os meus alunos são de várias denominações, mas eu estou citando a minha aqui para não ofender ninguém, tá? Os ambientes religiosos hoje, basicamente, é só para aquele momento, aquela piedade, aquela misericórdia, aquele perdão, é só para aquele momento. Mas o Tiago, ele toca numa ferida dizendo o seguinte: vocês têm que sair do ambiente religioso, no sentido de boas práticas, de boas ações, no sentido de a obra atrelada à fé, a fé atrelada à obra. Então o Tiago, ele vai transcender do ambiente religioso e vai trazer, entenda, vai trazer para fora a igreja de Cristo, tá? Então essa carta, vou começar aqui de volta, só para ficar bem frisado. Então essa carta evidencia uma necessidade prática de vida que vai além dos ambientes institucionais religiosos, locais onde a Bíblia facilmente poderia ser analisada, vivida e obedecida em dias e horários específicos. É o que se tem hoje, né? Crente domingueiro. Não é verdade? Cristão que só aparece uma vez por mês na igreja. Não é verdade? Você que só tem aquele convívio de 2 horas de um culto público e tal, gosta muito de uma festa, de uma solenidade. Então, o que o Tiago está dizendo? Ele está falando no ser o cristão do dia a dia,
O cristão lá do comércio, o cristão lá da empresa, o cristão da esquina, o cristão da rua, o cristão da avenida, o cristão de todo lugar, de toda hora, de todo momento. É como se fosse um atendimento 24 horas por dia. Isso aqui não tem nada a ver com fanatismo, gente. Isso aqui tem a ver com o Tiago dizendo o seguinte: a vida cristã, ela é prática. E se é prática, ela não é só litúrgica. Não é o Deus da caixinha, o Deus da instituição, o Deus só do momento litúrgico, do momento, tá todo mundo olhando, tá todo mundo vendo. Aquele líder que pensa, vou dar oportunidade para todo mundo aqui dentro, para que eles se sintam úteis. O obreiro seja lembrado, o cooperador, e por aí vai. Essa coisa toda que eu acho que você está me entendendo o que eu quero dizer. E foi isso que o Tiago tratou. Ele trata da vida cristã na prática, tá? Não na teoria, tá? O ambiente institucional religioso, ele traz muita teoria, é muita liturgia, é muito treinamento para chegar naquela finalidade, se é que vocês estão me entendendo. Então nós estamos falando que os ambientes que são especificamente preparados para a vida devocional, como um templo, farão com que necessariamente os integrantes do local vivam a proposta da piedade, uma vez que o ambiente e o público presente facilitarão a ocasião, como num culto de domingo à noite. Vocês entenderam? Todos vão exclusivamente preparados para atitudes que coadunam com o que seria a prática correta para aquele momento. É isso que o Tiago critica, é isso que o Tiago é antagonicamente, diametralmente contra, gente. Apenas a prática daquele dia a dia, a prática litúrgica, a prática do culto público. Então o Tiago está arrancando esse povo desse ambiente, que só é isso ali, em nenhum outro local mais. Ele traz outra proposta, tá? E conforme diz a nossa matéria, entretanto, a proposta de Tiago vai além do ambiente físico de culto ou num horário demarcado. Sua carta fala de uma necessidade piedosa que transcende aquela produzida em grupo. Falamos de uma transformação pessoal e social que parte da interioridade e da consciência verdadeira de cada um, baseado nos ensinos de Cristo, daí a sua aplicabilidade prática no chão da existência, gente. Então, vou até repetir esse ponto aqui. É uma aplicabilidade prática no chão da existência. Olha o que diz o início da carta, capítulo 1, verso 22 até o 25. Vou citar para vocês aqui. Tá na escritura, frise bem esse ponto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Eu acho que depois desse ponto aqui, gente, não precisa dizer absolutamente mais nada. Então, o Tiago, ele condena essa hipocrisia, ele condena essa vida teatral, litúrgica, que muita denominação, e por que não dizer a maioria delas tem, tá? Apenas aquele culto, o plástico, o culto estético, entendeu? Mas esquecendo que a vida cristã, ela vai além daquilo. Ele está dizendo o seguinte: vocês escutam a palavra, vocês são ensinados, vocês aprendem, vocês recebem tudo, mas parece que só dá certo dentro da igreja, lá fora é outra coisa. Então o que ele está dizendo, Tiago? Qual é o teor, qual é o coração, a dinâmica, o espírito da carta dele? É que a gente deve sair dessa vida teórica, cênica, teatral, tá certo? Uma vida apenas de eventos, uma vida esporadicamente sou piedoso, esporadicamente eu sou cristão, e principalmente eu sou dentro da igreja. É isso que o Tiago abomina, pessoal, isso que o Tiago condena. E cuido eu, tá? Tenho certeza absolutamente, não é uma opinião minha, é uma carta inspirada por Deus, toda escritura inspirada por Deus. Não é só o Antigo, agora estou falando do Novo Testamento e dessa carta de Tiago. Estou falando do líder da igreja de Jerusalém,
Estou falando do irmão do Senhor, tá? E não por causa disso, mas pelo teor da carta, inspirada por Deus, que o Senhor revela para ele, que ele escreve à igreja como um todo, é uma epístola geral, a partir de Jerusalém. Geral porque é para mim, não foi só para aquele povo, aquela época, é para a atualidade. Ele condena esta vida teatral que muitos têm apenas dentro do ambiente religioso, porque é mais fácil, né? É bem mais fácil, mudar até o semblante, a cabecinha baixa, aquele 2 ou 3 lágrimas lá de vez em quando, é fácil enganar, né? Não é verdade? Então Tiago, ele dá um soco no estômago daqueles adoradores profissionais, daqueles crentes profissionais, tá? Então Deus não quer a tua militância, Deus não quer o teu profissionalismo cristão evangélico, muito pelo contrário. Vamos nos lembrar o que o Senhor falou para aquela mulher que sofria de preconceito, a samaritana, estão lembrados? Evangelho de João, capítulo 4. A hora chegou e a hora é essa. Estou falando de um texto de quase 2000 anos, tá? Que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque a mulher estava dizendo o seguinte: a adoração é geográfica. Adoração não, o judeu é naquele monte, o samaritano é naquele outro monte, o nosso templo é aquele, o do judeu é aquele. Jesus está falando, não é nem aqui nem lá. Não é, então Deus não é uma geografia. Você está tentando geografizar Deus? É isso? Eu vou me encontrar com Deus só no domingo à noite lá dentro da igreja. Eu vou me encontrar com Deus porque agora eu sou o pastor da igreja. Eu vou me encontrar com Deus porque agora é o congresso do meu departamento. Gente, tem festa assembleana que Deus não vai não, tá? Tem festa que ele não vai, tá? Aquele hino, né? Estão perdendo Jesus na festa. E de festa em festa, você já percebeu que a festa... Não conta pra ninguém isso que eu vou te falar, tá? Já percebeu que tem muita festa que é só pra nós? É para mais ninguém mais. É abominável, chega a ser abominável. E Tiago, gente, eu tô aqui dentro do espírito da carta de Tiago, tá? Ele vai contra tudo isso. Vai exatamente contra e não quer saber. Se trata de uma epístola geral que serve para todo tempo e para toda época. Muito bem, o conteúdo da carta. Não devemos cobrar da epístola de Tiago uma ordem rigorosa como os demais livros e cartas, tá? Seu zelo e impetuosidade latente direciona a outras preocupações, como a de apresentar-nos exortações, reflexões e lições morais. E sobre esta explanação de conteúdo, o Maier, ele traz alguns subtópicos para nós acerca do conteúdo da carta. Por exemplo, as saudações e provações necessárias. Ele fala de pobreza e riqueza. Tem aqui um conteúdo bem interessante para vocês analisarem. Página 82, obras como a fé verdadeira, os efeitos da língua e a verdadeira e a falsa sabedoria. Capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, versículo 12. Traz aqui um tratado e digamos assim, uma explicação maravilhosa, que eu não vou me deter, bastante volume de material, e eu também não quero roubar a sua atenção com o material que você já tem em mãos, para que você possa analisar não uma vez, analisar várias vezes e, evidentemente, aplicar à vida. E um texto muito interessante, que eu não vou citar também, que é Tiago capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, que traz uma compreensão muito interessante da carta. Na página 84, capítulo 5, do verso 1 até o 11, existe aqui uma cosmovisão cristã, perseverança e fé, que é bem interessante, e ele finaliza com a exortação final da carta, que é do verso 12, aliás, até o verso de número 20. A natureza da carta. A epístola de Tiago é diferente de cartas como as de Paulo, ou outras pessoas ou igrejas específicas. Trata-se de uma obra literária para grandes públicos. E o erudito Mu, ele diz o seguinte: ao analisar a natureza específica da carta, ele tem 4 aspectos interessantes acerca da carta de Tiago. Primeiro aspecto, forte tom de exortação pastoral. É a linguagem de um autêntico pastor falando ao seu rebanho aqui, gente. Ele tem um forte tom pastoral. Ela tem um desprendimento de estrutura. A epístola não tem preocupação de apresentar uma relação lógica
entre assuntos. São vários conselhos que ela apresenta. Terceiro, ela tem um extenso uso de metáforas e ilustrações. E quarto, ela se utiliza de outras fontes. Como já dito, Tiago faz alusões sobre texto do Antigo Testamento, assim como nos ensinos de Jesus. Além disso, faz paralelos com outros textos. Ele cita, por exemplo, 1 Pedro, e aqui vocês de repente vão ficar bem nervosinho, tá? Ele cita até o livro apócrifo de Eclesiástico, tá? E outra coisa, ele cita os testamentos dos 12 patriarcas. Ele cita o pastor de Hermas e também ele cita primeiro Clemente. Observe, então são textos. O que são esses 12 testamentos, os testamentos dos 12 patriarcas? O que são? É um livro apócrifo bíblico, pseudigráfico e intertestamentário que se refere a discursos e recomendações atribuídas aos 12 filhos de Jacó antes dele morrer. Ele cita isso aqui, e não está na Bíblia, na Bíblia canônica, mas ele cita outras fontes. Então, portanto, o Tiago, ele dá razão para você que quer citar outras fontes, conquanto que não fira a Bíblia como um todo, você pode citá-las normalmente. E Tiago nos ensina isso e deixa-nos bastante livres para usar várias fontes para apresentar o Evangelho de maneira eficaz.